Olá pessoal, professor José Barbosa, língua portuguesa, e nós vamos conversar um pouco aí sobre a questão da leitura. O processo de leitura. O que é ler? Então, o processo de leitura ele passa pelo significado, pelos sentidos e pelo contexto de produção. Ler é um processo de reconstrução dos sentidos do texto, no interior do repertório de significados e sentidos constituídos por cada sujeito, considerando-se as características do contexto de produção que determinou o texto que se lê. Então, um material de leitura textos organizados em gêneros, publicados em determinados portadores que circulam em esferas específicas. Então, é preciso considerar a complexidade desse objeto no processo de leitura. A leitura, então, ela passa pela capacidade de ler, capacidade de leitura, o comportamento leitor e o procedimento de leitura. Então, o objeto, o texto, mais o gênero. Nós temos aí uma infinidade de situações para a leitura. Então, a leitura é uma prática social. Se lê gráficos, se lê jornal, revistas, agendas, para telefones, enfim. Nós temos aí uma infinidade de cardápio, de situações de leitura. Nós lemos o tempo todo, né? Estamos sempre lendo. Tem mais algumas representações aqui de revistas, principalmente hoje, né? Nas redes sociais, internet, Twitter, aí no modo geral, o Facebook e tantas outras situações de leitura. Então, nós lemos o tempo todo. Ler é atribuir sentidos. A compreensão exige que o leitor estabeleça relações entre a informação visual trazida pelo texto e seus conhecimentos prévios. Se não houver nada para relacionar, não há compreensão. Não basta saber decodificar, nem ter uma leitura fluente, se não houver um conjunto de conhecimentos prévios. Se não conhecer a língua, o gênero, o suporte ou outros indícios que o ajudem a elaborar o sentido do texto, o leitor não será capaz de compreendê-lo minimamente. O que preciso mobilizar para compreender e me posicionar diante dos textos? Vamos ver. Estratégias de compreensão de textos. Primeiro, nós temos os recursos expressivos, que seria a disposição gráfica, as cores, as fontes, as ilustrações, os gráficos, tabelas, etc. Numa segunda situação, os recursos linguísticos, que é o vocabulário, a gramática, a pontuação. Então, estas são algumas estratégias de compreensão de texto. Quando nós falamos em capacidades de decodificação, então é compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, outro sistema de representação. Então, dominar as convenções gráficas, conhecer o alfabeto, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler e reconhecer globalmente as palavras, ampliar a sacada do olhar para as porções maiores do texto que meras palavras, desenvolvendo fluência e rapidez de leitura. Então, algumas situações para nos organizar na capacidade de decodificação. Depois nós temos a capacidade de compreensão, ativação do conhecimento de mundo, antecipação e predição de conteúdos ou propriedades do texto, a localização, cópia de informações, a comparação de informações, o levantamento e a checagem de hipóteses sobre o texto ou partes do texto é muito importante. A produção de inferências locais, a produção de inferências globais e as generalizações. Aqui, então, nós conversamos um pouquinho sobre leitura, estudamos aí alguns desses autores, essas referências bibliográficas, tá bom?
pouquinho desse conhecimento aí para agregar competência leitura nas nossas atividades escolares. É isso. Até a próxima aula.